Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, semana de prova chegou. Eu vou gravar tudinho pra vocês, gente. Já tenho comentado nos últimos vlogs, né, que eu tava nessa função de estudar. Gente, eu não sei, eu tô muito preocupada, não vou mentir, porque eu sinto que eu tô estudando, mas eu sinto que parece que na hora da prova eu vou confundir tudo, eu vou esquecer tudo, mas eu tô tentando respirar e revisar tudo, em nome de Jesus. Gente, eu nunca pensei que seria tão difícil estudar para 5 matérias na minha vida, gente, juro, porque na escola a gente faz 13 provas, 13 matérias diferentes. Chega na faculdade, a gente faz 5 matérias e tá desesperado porque acha que não vai dar conta. É incabulável, gente. Mas é isso, amigas. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o like de vocês, se inscrevam no canal se não for inscrito, ativa o sininho de notificação para vocês receber as notificações dos próximos vídeos, comenta aqui 10 de vídeo, compartilha pra gente crescer cada vez mais, estamos rumo a 500 inscritos, então vai lá e se inscreve, porque a gente tem que ficar milionárias, não é mesmo? É isso, gente. Tô aqui com meu cabelinho pronto já da faculdade, fiz um penteadinho, coloquei esse lá assim, que eu ganhei, e agora eu tenho que utilizar ele, gente. Eu queria um desse, agora eu vou utilizar até eu enjoar. Entendeu? É isso, menina. Agora são 2h30. Eu tô aqui tentando revisar anatomia. Eu estudei muito anatomia, tem psicologia social hoje. E anatomia. Na verdade, psicologia social era semana que vem, mas aí o professor passou pra essa semana. Meio que a gente concordou, agora eu tô meio que arrependida de ter concordado em fazer 2 provas no mesmo dia. Mas aí já não tem mais outra opção a não ser fazer. Aí é isso. Então, assim, eu quero compartilhar com vocês esse mix de sentimentos, porque, pra quem não sabe, né, o ano passado procurei o médico, procurei a psicóloga por conta da questão de não dar conta, de não conseguir, de não saber lidar muito bem com a questão do pré-prova, pós-prova, tudo isso, né, porque vocês sabem, né, eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, então assim, é um certo perfeccionismo mesmo, porque aí você estuda, aí chega na hora da prova você não lembra, aí você se cobra por ter estudado e não ter adiantado meio que nada, aquela coisa toda, mas eu não vou nem entrar muito a fundo, porque a gente já tá ansiosa, já tá preocupada, se a gente for entrar a fundo, aí que a coisa lasca de vez, né? Então é isso, gente, eu vou continuar aqui meus estudos. Então é isso, gente, eu vou continuar aqui os meus revisamentos. Tem alguns slides, né, tem algumas coisas. Então, assim, eu vou dar uma assistida em alguns vídeos aqui, que aí no processo, indo pra faculdade, como é total silêncio, aí eu vou lendo nos slides pra rever, pra relembrar, e tudo isso, tudo aquilo, e vai dar tudo certo em nome de Jesus. A gente vai sobreviver a essa semana. Eu ouvi um amém? Amém. Esse vlog provavelmente vai demorar um pouco pra sair. Eu acho que ele vai sair na próxima semana. Porque eu tenho bastante videozinhos adiantados. E ainda bem que eu tenho adiantados. Porque eu tava até pensando, gente, que eu quero fazer dezembro todo dia. Então eu tenho que já começar a adiantar os vlogs pra eu conseguir fazer dezembro todo dia. E eu quero voltar com vocês, como eu já falei, né? Mas tá tudo certo. O vlog de amanhã já tá bonitinho, já tá juntado já, não precisa de muita edição, então eu vou editar ele amanhã, na hora do almoço, e vai dar certo. Gente, provas finalizadas do dia. Hoje foram 2 e hoje é o único dia que vai ter 2 provas. Amanhã tem a do Aristóteles e depois de amanhã também. E a gente, assim, a prova que a gente tá mais preocupada, porque a gente não entende o que ele fala, a gente não aprendeu nada, assim, com ele, assim, que, nossa, sabe, a gente consegue levar. E, tipo assim, não é algo só meu, é algo de toda a turma. Realmente, a gente tem uma dificuldade enorme com ele, porque, assim, ele é um professor muito inteligente. E aí, ele explica em um nível que ele explica do nível dele já, ele não explica de um nível para um estudante entender o que ele tá falando. Então, assim,
Veremos, amiga. Só sei que, graças a Deus, eu sobrevivi. Não sei nem como, mas aconteceu que eu sobrevivi. A de amanhã, provavelmente, eu vou sair chorando. A de amanhã, depois da manhã. Hoje não saí chorando, não. Glória a Deus, glória a Deus. Relatório. Sei que errei 2, da do Ferdinando. Uma porque eu tava em dúvida. E, como sempre, a dúvida marquei a errada que eu estava. E a outra que eu não sabia a resposta mesmo, de fato. Não sabia. Porque tava perdendo os, tipo assim, os sintomas do hiper e do hipo. E aí eu não sabia os sintomas, porque, tipo assim, eu só passei o olho, sabe? Eu estudei tanta coisa e eu só passei o olho nessas coisas. Aí não tinha como. Aquelas, mas é isso. Eu pensei que eu não ia saber responder nem 2, então se eu só errei 2, já tá de bom tamanho. Bom dia, terça-feira! Gente, dia 2, estudando para provas, estamos assim. Surtando por dentro, mas ninguém precisa saber, como eu falei. Ninguém precisa saber dessa parte, gente. Ai, Glória! Tô tipo assim, ó, gente, por dentro. Bem básico. Fiz uma maquiagemzinha, porque... uma cara de derrotada aqui, minha filha. É de milhões. Eu tô tentando dar uma estudadinha aqui no que é psicologia social ou evolucionista. E aí vou tentar assistir alguns vídeos e na parte da tarde eu vou tentar decorar a revisão do professor. Que a única coisa, gente, que dá pra me confiar um pouco é nessa revisão dele, que o que tá na revisão vai cair na prova, porque, gente, essa matéria, tanto de hoje quanto de manhã, que o professor tá dando, é uma matéria difícil. São as 2 matérias mais difíceis do curso nesse período. E é uma matéria que não tem na internet. Não tem um conteúdo assim que explique mais abrangente, aquela coisa toda na internet. É um conteúdo que é mais didático mesmo entre o professor e aluno. E o professor não ajuda. Gente, nem vamos pensar. Só vamos estudar, porque se estudando já tá difícil, imagina sem estudar. Imagina. Atualizações. Oh, glória. Atualizações de como estamos os estudos. Nós temos atualizações de como estão os estudos. Gente, meu cabelo, minha cabeça, eu tô tipo assim, de ponta cabeça, mas o que eu quero dizer pra vocês. Então, desisti muito de assistir coisa no YouTube, porque percebi que tá que nem o meu professor, não consigo aprender, entender nada, tá tudo falando muito filosoficamente, então arreguei pro quê? Pro básico, que não é tão básico, mas que eu acredito que vai funcionar em nome de Jesus, que é estudar, revisão e tudo que ele passou de escrito no quadro, gente. Vozes da minha cabeça dizem que eu preciso decorar isso aqui para sobreviver. Vamos ouvir um amém? Amém, amém, amém. Ok. Gente, vocês vão acompanhar todo esse BO dos 3 dias de prova. E eu acho que eu vou gravar também na quarta que vem pra vocês, que aí sai o resumo de todas as provas e tal. Porque eu tenho alguns vlogs guardados, então tá de boa. Inclusive hoje era pra sair vlog, só que eu me deparei que eu fiquei lá embaixo e esqueci de ver se tinha mais algum vídeo no telefone da minha mãe, mais alguma coisa pra completar o vlog de hoje. E eu acho que falta algumas coisas. Sai, gato! Sai! Mas aí é isso. Eu vou catar os vídeos quando eu chegar da faculdade. Aí amanhã sai vlog. Eu tava indo tão bonitinho, né? 2 dias seguidos, mas amanhã sai vlog, gente. Independente se o mundo estiver caindo ou não. Aí vamos lá, né? Então eu falei e não mostrei como eu tô estudando, né? Já estudei aqui algumas coisas. O que eu sei dizer pra vocês? O que a psicologia evolucionista estuda? Ela estuda os comportamentos e suas funções mentais, podendo ser os seus objetivos
o... Ai, Deus. Finalidade. Fui pra... Podendo ser descrição, explicação, previsão e controle. O seu objeto de estudo é o ser humano. O objeto de estudo da psicologia evolucionista é o ser humano, podendo ser os comportamentos humanos, a personalidade e a inconsciência. Gente, eu ainda tô decorando, tá? Ainda tenho 2 horinhas e assim, graças a Deus, pra decorar eu sou até que boa, assim, entre aspas, sabe? Como eu falo. O desenvolvimento humano. Temos o desenvolvimento humano e a triagem do desenvolvimento. A triagem do desenvolvimento estuda estudo físico, o cognitivo e o persuasivo. É persuasivo? Não, é o psicossocial. Os medos sociais são a personificação. É personificação? Não, os medos sociais são a patologia de formação, o TDAH e o TEA. A seleção natural são os organismos que se adaptam. A seleção natural são os organismos que se adaptam facilmente em qualquer ambiente, podendo assim sobreviver e se reproduzir. A adaptação são os organismos que se adaptam. Eles tentam se adaptar ao ambiente e com eles tentando se adaptar e conseguindo se adaptar ao ambiente, eles conseguem reproduzir. A hereditividade são as transmissões dos organismos, dos hormônios, transmitidos de pai para filhos, sendo eles físicos e comportamentais. Tá evoluindo. Aquela. Decorei 3 coisinhas, tô falando que tá evoluindo. Ai, glória. A variabilidade eu tenho que dar uma pesquisada, porque na minha explicação aqui eu não entendi. Gente, ai, glória. E aí agora a gente vai começar a estudar Agora a gente vai ver aqui da decoração do psicopatologia. Gente, por que eu tô tentando decorar, tipo assim, mais ou menos o que é? Porque tem pergunta de escrita. E é 5 perguntas de escrita. Eu não sei qual que é pior, não. Não sei. Se é de marcar X ou a de escrever. Mas dependendo da questão é a de escrever. Porque a marcar X eu ainda fico em dúvida, ainda consigo dar uma vivida. Agora, a de escrever... Se você não souber a resposta, você não pode escrever nada, né? Que você vai escrever o quê se você não sabe a resposta? Que é que nem na diatotomia ontem. Eu não sabia a resposta, eu só sabia metade da resposta. A outra metade eu pus errada. Eu não sei se o professor vai considerar, eu acredito que não. Porque ele pediu os sintomas e eu não coloquei nenhum. Sobre isso, gente. Bye, beijo. Deu pra vocês darem uma noção aqui do surto. Vlog de semana de prova. Gente, aqui só vai ter relatório da minha semana de prova, pra vocês saberem que a vida não é só flores. Então, amigas, vamos lá. Tô fazendo uma maquiagemzinha aqui básica pra já ficar pronta pra faculdade. Que a prova pode acabar comigo, mas eu vou estar, como diz, ou eu vou arrasar na prova ou ela vai arrasar comigo. Ontem eu acho que eu arrasei na prova e hoje eu espero arrasar também. Tô aqui tentando decorar o padrão de resposta, mais ou menos. Tá indo, assim, tá fluindo, mas hoje tá um pouco mais tenso pra decorar do que ontem. E vamos ao relatório. Ontem foi uma das provas que a gente tava com mais medo e receio. A gente pensou que a gente ia sair de lá todo mundo chorando. Real oficial, eu não vou mentir pra vocês, gente. Bom, que é a prova do...
porque é a prova do nosso professor, que ele é extremamente inteligente, e ele é tão inteligente que ele fala, e a gente não entende, porque ele tem muito diploma, e aí ele não sabe ter uma dicção, assim, um desenvolvimento, onde a gente consiga entender o que ele tá falando, porque ele fala, tipo assim, no nível de professor, sabe, de pessoa muito inteligente. Ele não fala, tipo assim, eu, você, não, ele vai no subsujeito e nananã, e nananã. Mas eu acho que deu certo a de ontem. E por mais que eu ache que não vou dar conta, mas vai dar certo sim. Então vou fazer uma maquiagemzinha aqui. Tô ficando bem nervosa, tensa, mas eu acho que a gente tem que respirar e acreditar que vai dar tudo certo. Tô aqui me maquiando pra me ficar pronta pra faculdade. Vocês viram como eu aplico a minha base, né, gente? É o auge, né? Mas tudo bem. Finalizei o cabelo. Meu cabelo tava podre também, mas aí eu tava com pouco creme. Aí aqui na frente ficou bem mais ou menos. Aí eu pus um trenzinho pra prender, pra ficar uma coisa disfarçada e aquela coisa. Então, assim, a gente sobreviveu. Foi mais fácil do que a gente imaginava. Glória a Deus. Né? Claro que a gente ainda teve uma dificuldadezinha de confundir aquela coisa toda. Mas a gente conseguiu. Como eu falei, não foi assim o bicho de 7 cabeças que a gente tava esperando, glória a Deus. Que é melhor ainda, minha filha, porque você acha que a gente ficou o quê? A gente ficou aliviada, né? Aí, tipo assim, gente, eu tô um pouco nervosa, não vou mentir não, parece que eu tô mais nervosa. Que aí eu tô tentando decorar aqui, mas a coisa tá um pouco mais complexa do que ontem, mas eu acredito que vai dar certo. E eu também tenho algumas horas ainda, então vai dar certo. E também a motivação do dia é que é a última prova da semana, né? Então, assim, a gente tem que arrasar, menina. A gente tem que arrasar nessa prova pra sair de lá tranquila, pra curtir o final de semana. Sem aula online, sem prova online, sem prova amanhã, sem prova sexta, sem prova em dia nenhum. Só quarta-feira que vem, que aí é a última prova do período, do semestre. Do bimestre, no caso, né? E é isso. Mas a gente arrasou, menina. Aí agora, eu tô aqui começando a estudar para a prova de bases históricas e filosóficas da psicologia. É meio que história, mas é uma história assim, tipo aqui, eu vou citar, tá? Que esse vídeo aqui vai demorar pra sair, gente. Eu provavelmente vou estar fazendo até prova de novo se brincar. Aqui tá perguntando, por exemplo, qual a diferença de psiquiátrica, psicólogo e psicoanálise? O que é um psicólogo? Um psicólogo é... O que é a psicologia, na verdade, não é o que é psicólogo. O que é a psicologia? A psicologia é um estudo que estuda a ciência. O que é a psicologia? Oh, gente, o que é a psicologia? A psicologia é a ciência que estuda o comportamento e a mente humana. O que é o psiquiátrica? O psiquiátrica é um residente médico. O que é um psicoanalista? Acho que é psicoanalista, deixa eu ver. Deixa eu ver a pergunta, se é psicoanalista. É psicanalista. O psicoanalista é alguém que vai te analisar com algumas coisas, né? Tipo assim, ele vai usar algum instrumento, alguma técnica em específico para poder te analisar por completo. Porque a gente, quando é psicólogo, a gente tem algumas técnicas de análise, mas o analista, ele vai analisar mais fundo ainda. Eu acho que é isso. O último, tá, gente? Se tiver errado, vocês me perdoem. Porque na minha cabeça veio o que veio agora. E é isso. Então eu tô estudando. E mais tarde eu volto com mais atualizações da semana de prova. Eu tô pensando se eu faço relatório da prova da semana que vem também. Tô achando que sim. Que aí esse vídeo, acho que ele deve sair só lá pra semana que vem ou na outra. Mas acho que na semana que vem ele deve sair. É isso. Beijo. Vem estudar comigo, menina. Senta aí, bora lá. Primeira pergunta. As respostas estão bem aqui na frente, mas eu vou tentar, tipo assim, só ler a pergunta e tentar responder. O que a psicologia detém para sua obtenção científica e se estabelecer
Como ciência e profissão, descreva os 3 eixos centrais dessa obtenção. Primeiro, processo. Ai, a programação. Respira. Programação, controle e sistematização. Sistemática. Então, é programação, sistemática e controle. Controlada. É controle, sistemática e programação. A programação é algo programado. Você se organiza para aquele acontecimento, para aquele evento. Sistemática é uma regra, é tipo assim, é algo que é um padrão que nós seguimos. E o controle é algo que está dentro do seu controle. Tá tudo acontecendo conforme você organizou dentro dos conformes. É algo controlado mesmo, tipo assim, o ventilador tá girando, é algo controlado. Ele tá girando, controlado. É normal, ele tem que estar girando, é controlado. A próxima. Quais são os 4 objetivos da psicologia a partir da sua história e fundamentos? Argumente sua resposta. Os 4 são a descrição, explicação, previsão e condição. É condição ou é controle também? Eu vou ter que dar uma olhada, gente. Descrição, explicação, previsão e controle. Então, ó, a questão 1 dos 3 eixos e a questão 4, os dois falam sobre o controle. Ou seja, eu tenho que lembrar do controle 2 vezes, tanto na questão número 1 quanto na questão número 2, que pergunta sobre os 3 eixos e sobre os 4 objetivos da psicologia. Então, os 4 objetivos da psicologia, eu tô lembrando. Como que eu tô conseguindo lembrar dos 4 objetivos da psicologia? Eu tô pensando assim: descrição, explicação, previsão e controle. Aí eu tô pensando, depois da escola para casa. Que aí entendeu? Pra mim tentar lembrar. Então vamos lá. De novo, os 4 são a descrição, explicação, previsão e controle. A descrição é algo descrito. Eu explico como ocorreu os comportamentos mentais. A explicação, eu explico como aquilo ocorreu. A descrição é o acontecimento dos comportamentos mentais, né? Que é a descrição. Eu vou descrever o comportamento mental que a pessoa teve, que o ser humano, que a sociedade, que o sujeito teve comportamental. A explicação, eu vou explicar como aquele comportamento se aconteceu. A previsão, formas de prever como aquilo pode acontecer e prevenir mesmo. E o controle é se o sujeito começar a ter uma crise de ansiedade, por exemplo, uma crise de depressão, como que eu posso tentar controlar aquilo? Entendeu? Diferencie o atendimento sincrônomo perante o assíncrono. O sincrônomo é o atendimento presencial, cara a cara, entre eu e o paciente. O assíncrono é o atendimento online, onde muitas das vezes o paciente está longe e o nosso atendimento acontece via algum aplicativo, né, da internet. Eu acho que eu já falei demais aqui nesse vlog. Vou continuar na minha explicação, mas sem falar com vocês. Oi, gente! Como vocês estão? Vamos ao último review da semana de prova. Comendo um fine, gente. Ganhei de uma pessoa muito especial. Gente, tô gravando agora e vai sair esse vídeo hoje, se tudo der certo. Seguinte,
Fiz a prova na quarta-feira. Foi a última prova da semana. Aí, na semana passada, a gente teve uma outra prova, foi de pesquisa. Mas antes de falar de pesquisa, eu vou falar dessa prova de quarta-feira. Vou tentar ser rápido pra não ficar tanto tempo aqui, porque nesse vlog eu só falei, então... Gente, seguinte... foi a prova mais desafiadora da semana. Foi a prova mais desafiadora, por quê? Porque o conteúdo, ele era muito difícil. Ele é um conteúdo... Eu acho que de todas as matérias, ele é o conteúdo, assim, mais difícil de se aprender. E como eu falei pra vocês, né, já falei nos takes anteriores, o nosso professor que tá dando essa matéria é um professor que ele é muito inteligente. Ele, assim, ele é muito inteligente, mas infelizmente ele não tem uma didática de professor, de sala de aula, sabe? Ele não sabe passar o conhecimento dele num nível de aluno. Ele só sabe passar o conhecimento dele em um nível dele, sabe? Mas tudo bem, então foi muito difícil, porque ele passou uma revisão e, tipo assim, as respostas, elas têm que ser diante, né, do que ele escreveu, tipo assim, ele tem um padrão de respostas, sabe, e ele segue muito esse padrão de respostas. Então foi muito difícil pra gente decorar, porque eram respostas enormes. Na psicologia, se tem uma coisa que a gente faz é escrever e ler. Então, as respostas eram gigantes e muito difícil de decorar, porque, como eu falei, tem um padrão de respostas, então tem que ser meio que... tipo assim, a resposta em escrito tem que ser meio que no nível dele, do jeito meio que dele, e aí, por isso que ele não dá muita nota, sabe, gente? Por isso que ele bota assim, gente, gente, é um caos, mas é sobre isso que eu vou dizer pra vocês. Também houve uma pequena DR lá nessa sala de aula, antes da prova, o professor deu uma atrasada, a ansiedade já tava assim, a mil, porque sabe aquela prova que você pega, mas você fala assim, meu Deus, eu não sei nada, sabe aquela prova que você estuda, mas você se sente inútil? Pois é, era essa prova, assim, não foi tão, mas ela foi sim, sabe? Então, assim, a ansiedade tava a nível recorde, assim, sabe? Não tinha mais nada que a gente fazia que tava pra equilibrar, controlar. E aí teve uma pequena briguinha, assim, vou falar uma pequena briga pra não, né? Teve uma pequena briga antes da prova, o professor atrasou 40 minutos, a ansiedade já tava a mil, foi só piorando, entendeu? E aí a gente fez essa prova, todo mundo tentou se acalmar, ficar calmo pra fazer essa prova, né? Porque a gente passou o dia inteiro, a noite inteira estudando, então lembrar de tudo que estudou para tentar colocar ao máximo do nível do professor possível. Não foi uma tarefa fácil. Minha cabeça tava doendo horrores na hora da prova, tava assim explodindo. E assim, gente, eu tomei um remédio tão forte nesse dia, que foi o mesmo remédio que eu tomei no primeiro dia, que foi na segunda. Foi uma amiga lá que deu pra mim, sabe? E ele era bem forte no primeiro dia, tipo assim, eu tomei ele, coisa de 5 minutos eu já não tava sentindo dor de cabeça. Na quarta, eu tava com tanto nervosismo, eu tava tão ansiosa, eu tava tão tensa, que eu tomei esse remédio, cheguei em casa e ainda não tinha feito efeito. Não tinha, sabe? Parece que eu não tinha tomado nada. Pois é. Então foi bem tenso, sabe? Mas a gente respirou e agradeceu por ter passado pela semana de prova, porque mesmo a gente tirando 0, pelo menos a gente sobreviveu a essa prova. E na semana passada, teve uma outra prova, que foi a última prova, que são 5 matérias, né, presenciais. Foi da professora, coordenadora do curso, e foi uma prova de pesquisa. Assim, eu ainda não sei a nota, mas, né, pela pesquisa tá tudo certo. Mas é aquela coisa, por ser prova de pesquisa a gente tem medo, porque, não sei, gente. A gente tem medo, a gente só fica mais respirado, sabe? A gente só volta ao normal, a gente estudante, quando a gente pega a nota e tudo bem, entendeu? Antes disso a gente... Então, assim, não vi a nota ainda. Não sei se eu acertei tudo. Espero que sim. Mas também, como eu falei, psicologia de novo. A resposta era enorme. Das duas últimas 3 questões. Tipo assim, deu 6 folhas de resposta. 6 folhas de resposta. Mas é porque minha letra é grande, tá, gente? As meninas conseguiram fazer isso em 1 folha e meia, 2 folhas no máximo. É porque minha letra é muito grande mesmo. E aí deu 6 folhas. E aí eu também tava, tipo assim, tentando escrever o mais rápido possível. Gente, minha mão tava... Eu saí da prova de pesquisa com a minha mão assim, sabe? Jesus Cristo. Não sei como eu sobrevivi, gente, que eu escrevi tanto, em tão pouco tempo, tão rápido. Minha mão saiu assim, eu não sentia meus dedos, não sentia minhas mãos, não sentia nada. Mas eu sobrevivi. Vou dizer pra vocês que as primeiras provas da faculdade de psicologia não foram coisas fáceis.
Tipo assim, não foi tão difícil como a gente imaginava, mas eu vou dizer pra vocês que prova é uma coisa assim que a gente sempre vai ter medo, a gente sempre vai se sentir incapaz. E sempre vai ter aquela insegurança e nunca vai ser fácil, gente. Quando fala prova, o nome prova, assim, ele já dá um medo absurdo, vocês não estão entendendo, não. E mesmo a gente estudando pra psicologia, tentando, né, tendo toda uma técnica de psicólogo, gente, não adianta. Na hora da prova, é a hora da prova, minha filha. Não adianta, entendeu? Porque querendo ou não, quando você vai fazer prova, você lembra que você paga boleto, se você for ruim, você tá lascado. Você lembra que se você reprovar, você tem que, né? Você lembra que se você reprovar, no próximo período você tem que fazer mais uma matéria e você já não tá dando conta das 5 matérias que tinha no primeiro período. Imagina você ter que fazer mais as matérias e mais a matéria do bimestre anterior que você não conseguiu fazer e ainda você tem que pagar. Aí se você ficar de recuperação, você tem que pagar a recuperação. Então assim, gente, é um mix de sentimentos, é uma coisa muito louca. Mas é isso que eu tenho que fazer pra vocês, sobreviver a semana de prova. E eu espero muito que vocês tenham gostado de assistir este relato da semana de prova. Se vocês gostaram, comenta aqui, que aí nos próximos, né, eu vou sempre gravando pra vocês, pra gente ter guardado aqui nesse canal. Porque a psicologia é linda, é maravilhosa, mas ela também, minha filha, tem a parte, ó, que você pensa assim, é agora que eu desisto. Juro, gente, na semana de prova, na semana de prova da faculdade, você pensa 1000 vezes em desistir. Porque você pensa assim, não vou dar conta de conciliar estudo e trabalho. Porque a maioria das pessoas trabalham, gente. Mas é isso. Deixa o like de vocês, se inscreva no canal se você for inscrito, ativa o sininho de notificação para receber as notificações próximos vídeos, comenta aqui 10 vídeos, compartilha pra gente crescer cada vez mais. Amo muito vocês e até o próximo vídeo. Tchau!